Olá pessoal, eu sou o professor Rogério e a convite da professora Lúcia, eu quero ministrar aqui esta aula para vocês e o tema que nós vamos tratar hoje é sobre o panorama histórico da Roma Antiga, como foi lido aqui. É apenas um panorama que nós vamos tratar hoje, apenas um passar de olhos, visto que a história de Roma tem muito mais de 1000 anos, então não dá para a gente conversar sobre tudo isso numa aula só. Roma foi fundada em 753 a.C. e ela expandiu grandemente os seus domínios até a sua queda em 476 depois de Cristo. Mas a sua cultura ainda exerce influência sobre a sociedade atual. Talvez você pode pensar, mas como Roma pode exercer uma influência hoje, se ela foi fundada há mais de 1000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás? Como isso é possível? Nós sabemos que Roma ela não foi apenas um pequeno reino, Roma se tornou um grande império depois, que exerceu influência sobre todo o Ocidente que nós conhecemos hoje, até mesmo nas leis que nós temos, no sentido de república que nós vivemos hoje. Tudo isso nasceu lá em Roma. Muito do que nós vivemos hoje, muito da nossa cultura é baseada na Roma Antiga. Como funcionava a Roma Antiga? Nós vamos falar aqui sobre fases. Os historiadores, eles dividem a história de Roma em 3 fases para facilitar o entendimento, visto que é um período muito longo de história. Nós dividimos em monarquia, república e império. Note que as fases são divididas de acordo com os sistemas de governo. Nós temos a monarquia, onde um rei governa, nós temos a república, onde um parlamento governa, e nós temos o império, onde o imperador governa sobre vários reinos. Mas vamos lá então para o início da monarquia, a fundação de Roma. Você já deve ter visto em algum lugar essa imagem aqui, dessa loba amamentando essas 2 crianças. É a história de Rômulo e Remo, uma história muito antiga, é claro, evidente que isso aqui é uma fábula, nesse sentido de uma loba criar 2 crianças, mas por trás dessa história que os poetas contavam, existe de fato uma história verdadeira, porque nós sabemos que existiu de fato um rei chamado Rômulo, que foi o primeiro rei de Roma. Hoje nós vemos esse mapa aqui, a gente logo identifica essa botinha aqui como sendo a Itália, mas no princípio não era assim como nós vemos hoje. Nós vimos lá que Roma se tornou um reino a partir de Roma, e toda essa região aqui era dividida em pequenas tribos, em pequenos povos que se reuniam, se organizavam, estabeleciam líderes, estabeleciam os seus reis, os seus monarcas, e dominavam sobre um certo território. Então nós vemos aqui Roma surgindo no meio dos etruscos, dos latinos e dos sabinos. Aqui no mapa vai dar para você identificar bem. Nós temos o domínio grego aqui embaixo, em verde, e Roma surgindo aqui, bem pequenininho, surgiu o reino de Roma, no meio de toda essa turma aí. Eram bem próximos aqui dos etruscos, tanto que o reino romano, eles se dividiam, se revezavam. A história fala de 7 reis que se revezavam e alternavam no trono entre os latinos, os sabinos e os etruscos. Esses 3 povos formavam o que nós conhecemos como Roma. Como funcionava o governo na monarquia romana? Então nós tínhamos o rei que governava, que passava esse reinado para os seus descendentes, a monarquia. Nós temos um senado atuante também, que era, na verdade, que nesse período monárquico, os senadores exerciam mais um papel de conselheiros do que qualquer outra coisa. Eram anciãos
que reunidos aconselhavam o rei no sentido de batalhas, no sentido de como organizar o seu povo. Então o rei organizava aí os seus senadores para receber conselho. E tinha também as assembleias. O que eram as assembleias? Eram formadas da classe social alta, né? Aquelas pessoas que se reuniam ali e também tinham alguma influência aí no governo desse monarca. O período monárquico, e não somente o período monárquico, mas você vai encontrar isso aqui em toda a história romana, desde a monarquia até o império. Essas classes sociais, essas divisões sociais, você vai encontrar em toda ela. Então preste bastante atenção nisso aqui que nós vamos ver agora. Nós tínhamos uma pirâmide, né? Para a gente explicar melhor, você pode imaginar uma pirâmide, onde no topo da pirâmide você tem os patrícios. Quem eram os patrícios? Eram aqueles que dominavam sobre grandes latifúndios, eram grandes agricultores. Naquela região, naquela época, a riqueza de uma região era definida muito mesmo pela sua agricultura, pela sua pecuária. Era por meio de grãos, né, por meio de produção que se estabelecia a riqueza de um reino. Então você tem os patrícios, e estes aqui é que se tornavam senadores e que faziam parte das assembleias, aqueles que tinham grande poder financeiro. Depois você tem os plebeus. Os plebeus eram homens livres e eles não possuíam nenhum direito político, como os patrícios aqui tinham acesso ao rei. Os plebeus, eles não tinham nenhum poder político. Eles eram geralmente artesãos, comerciantes e pequenos proprietários de terra, tá? Mas muito pobres. Nós temos aqui também os clientes, eram parecidos com os plebeus, mas não eram tão livres assim como os plebeus. Eles eram subordinados dos patrícios. Normalmente os patrícios cediam pequenas porções de terra para que os clientes pudessem produzir para eles. Era como um serviço de servo mesmo, né? E nós temos também os escravos. No Império Romano e na monarquia romana, as pessoas se tornavam escravas de duas maneiras: ou por causa de dívidas contraídas, e muitas vezes essa galera aqui, ó, os clientes se tornavam escravos, os plebeus se tornavam escravos, porque pegavam dinheiro emprestado aqui dos patrícios, não conseguiam pagar, se tornavam escravos dos patrícios. E também por meio de guerras. Quando Roma conquistava algum território, conquistava algum povo, logo eles dominavam aquele povo e traziam cativos, os escravos, para os servirem. Da monarquia para a república. Nós vimos que Roma ela foi se alternando de poder entre os sabinos, entre os latinos, entre os etruscos, foram alternando os poderes, até que surgiu esse camarada aqui, ó, chamado Tarquínio, o Soberbo. O nome já diz muita coisa, né? Esse camarada aqui era difícil de lidar, era osso duro de roer. Tarquínio o Soberbo deu tanto trabalho, né? Foi um cara tão opressor no tempo dele, que os senadores, naquele tempo, tinham aproximadamente uns 300 senadores. Os próprios senadores destituíram Tarquínio do poder. E eles pensaram: nós não queremos mais um rei sobre nós. Nós é que vamos dominar esse negócio. Então eles destituem, massacram Tarquínio e estabelecem o que nós chamamos de governo republicano. Deu-se agora a ideia de república. E como era dividida a república? Nós tínhamos o Senado, né? Continuou o Senado por meio dos grandes aristocratas, né? Por meio daquele povo, a elite, os patrícios continuaram sendo os senadores e eram responsáveis por criação de leis. Os senadores é que dominavam, é que governavam e é que faziam as leis para
administrar agora o Império, a monarquia, não, agora a República Romana. Nós continuamos também com a Assembleia, só que agora a Assembleia era responsável pela votação das leis, votação de projetos e tudo mais. Essa Assembleia também era composta da classe alta. E nós temos também a magistratura, que é o quê? São os caras responsáveis pela aplicação das leis criadas pelo Senado. Quem eram os magistrados naquele período? Então nós tínhamos aqui no topo o cônsul, que era aquele que comandava o exército, além de presidir também o Senado. Então o cônsul era um homem de grande poder, responsável pela aplicação das leis. Nós temos também o pretor. Quem era o pretor? Era o responsável pela justiça. Hoje o pretor, nós poderíamos dizer que o pretor se assemelha muito à polícia que nós temos hoje. Então, eles eram responsáveis aí por conter revoltas, por prender bandidos, prender vagabundos, né? Os pretores é que cuidavam da ordem social. Nós temos aqui o edil, né, que era responsável por dirigir os serviços públicos, como se fossem secretários, né, que cuidavam da gestão pública. Nós temos também os censores. Quem eram os censores? Eram aqueles que faziam o recenseamento, faziam o censo, para saber quantas pessoas tinham, quanto cada um ganhava, deixava isso muito bem estabelecido para que esse camarada aqui, o questor, ele viesse depois cobrar imposto das pessoas. Então o questor é o que cuida da questão financeira. Vamos ver um pouco agora sobre a expansão territorial de Roma. Primeiro nós vamos ver uma expansão interna na Península Itálica. Depois nós teremos a expansão externa nas guerras púnicas, lá em Cartago contra Roma pelo controle do Mediterrâneo. Vou colocar um mapinha aqui para vocês conseguirem visualizar melhor isso daqui. Como foi a expansão interna de Roma? Você pode notar aqui essa botinha. Agora ela está completamente tomada por Roma. O que Roma fez? Elas foram dominando todos esses povos que estavam aqui em volta, inclusive expulsaram os gregos aqui da ponta, tomaram conta da botinha. Agora a bota é minha, agora ninguém me toma, né? Agora eles estavam dominando a botinha completa. Roma com seus aliados formaram então esse grande reino. Depois que Roma conquistou esse reino aqui, essa botinha toda, eles então começaram uma luta, uma guerra para tomar aqui essa região do Mediterrâneo. Quem controlasse o Mediterrâneo controlaria o mundo inteiro. E tinha aqui essa grande luta de poderes. Tinha a Grécia e tinha também Cartago. Cartago tomava conta de muitos pontos estratégicos. Então, Roma veio guerrear contra Cartago, contra os cartaginenses. Foi uma guerra muito forte. Nós conhecemos essa guerra como guerras púnicas. E Roma conseguiu subjugar Cartago. E agora, Roma, depois de subjugar Cartago, tomou conta de todo o litoral do Mediterrâneo e se tornou uma grande potência, imparável. Roma tinha um exército incrível, que com as suas tecnologias de batalha, com as suas técnicas de guerra, eram invencíveis no seu tempo. No meio desses senadores que nós tínhamos, eles levantaram uma forma de governo que nós conhecemos como triunvirato. O que é esse triunvirato? São 3 senadores importantes que acabaram governando sobre Roma. Eles dividiam esse poder. E você pode pensar, né, como 3 pessoas conseguem governar um reino. Não é fácil, né? Existe uma briga de poder, existe uma briga de interesses aí. Então nós temos Júlio César. Júlio César era um camarada do povo. Ele queria muito ajudar as classes sociais mais baixas a subir no estrato social.
nós temos o Crasso aqui, né, que foi logo morto em batalhas, e nós temos também o Pompeu. Depois da morte de Crasso, ficou aqui Júlio César e também Pompeu, dividindo aí o governo. Júlio César saiu em guerra contra os gauleses, né, a região hoje que nós conhecemos como França. Ele ficou ali por quase 10 anos, ao ponto de que Pompeu, que era mais defensor lá dos patrícios, não gostava muito de Júlio César, porque Júlio César queria dar direito para os pobres, e para dar direito para os pobres tinha que tirar um pouco dos direitos dos ricos também. E Pompeu, né, se tornou um grande opositor aqui das ideias de Júlio César. Pompeu mandou uma carta para Júlio César chamando ele de traidor. Falou: cara, você é um traidor, você está aí há quase 10 anos enfrentando esses gauleses aí e você não venceu essa guerra ainda. Júlio César recebeu a cartinha, olhou: ah, traidor, vou te mostrar quem é traidor. Depois de conquistar a Gália, depois de conquistar lá os gauleses, Júlio César já tinha um grande conhecimento de guerra, era famoso, conhecido no exército. Ele pegou todo o seu exército, marchou para a capital e massacrou Pompeu, se estabelecendo agora como um ditador. Agora somente ele governava, e ele era mais alto do que o Senado, né? Ele dominava agora, sobretudo, por força militar. Mas isso não durou muito tempo. Houve uma outra revolta no meio do Senado, e nós temos o fato conhecido aí, né? A morte de César. Contam os historiadores que César foi morto a punhaladas. Os senadores o cercaram no plenário e começaram a dar apunhaladas. Tem até aquela frase conhecida, né? Até você, Brutus. Dizem que Júlio César disse isso para Brutus. Nós sabemos que isso foi escrito depois por Shakespeare, mas surgiu esse mito aí, porque Júlio César foi traído pelos senadores e foi assassinado dentro do plenário. Depois da morte de César, levantou-se um segundo triunvirato, um outro comando de 3 para governar Roma. Nós tínhamos Otávio, sobrinho neto de César, né, que ele recebeu por herança os territórios de César, os domínios de César, e foi crescendo na política até se tornar também parte do triunvirato. Nós temos também Marco Antônio e nós temos também o Lébio. Otávio, sabendo aí que isso aí não era simples de lidar, essas guerras políticas, ele acabou derrotando esses dois aqui, e ele começou a se achar um cara. Ele se achou tão cara que ele falou: não, eu sou o bichão mesmo, eu sou o fera mesmo, eu sou o cara. Eu venci todos esses aqui e agora eu sou Deus. Eu sou Deus. Então nós temos Otávio Augusto. A palavra Augusto significa divino ou Deus. Então Otávio se autodeclarou Deus e iniciou-se agora em Roma o culto ao imperador. Ele se declarou como Deus. Ele estabeleceu a Pax Romana, né, diminuiu o ritmo de expansão territorial e estabeleceu a política do pão e circo. Né, criou lá o Coliseu, estádios semelhantes, né, para que as pessoas pudessem se degladiar, fazer show para as pessoas e distribuir também o pão ali, o alimento, para ser amado pela população. Depois desse período aqui de Otávio Augusto, nós temos outros reis, né, outros imperadores. E então se inicia o período que nós conhecemos como o cristianismo, né? Foi Augusto que estabeleceu o Império Romano. Então teve o período monárquico, governado por um rei só. Depois nós tivemos o período dos senadores, né? O período republicano, governado por senadores e pelos triunviratos. Mas quando o Augusto chegou no poder e se declarou Deus, agora ele era o imperador. Ele dominava sobre todos os povos. Era um governo só. Surgiu em Roma um grupo religioso que foi conhecido como cristãos, né, os seguidores do caminho. Eles chamavam esse grupo de seita.
Um grupo que se iniciou com o nascimento, crescimento, ministério e morte de Jesus naquele tempo. Esse grupo que recebeu instruções de Jesus, eles declararam que o próprio Jesus era Deus, e esse mesmo Jesus se declarou Deus, e o testemunho foi tão forte de Jesus na vida daqueles apóstolos que o seguiram, que eles nunca negaram que Jesus era Deus. Eles foram mortos, foram martirizados, mas não negaram a sua fé. Esse grupo começou a crescer por causa dos grandes sinais miraculosos que eles faziam, né? Então nós vemos um grupo de pessoas que criam agora em um único Deus, chamados monoteístas. Eles criam no Deus único, e eles, por onde passavam, faziam grandes sinais miraculosos. Pessoas eram curadas, surdos ouviam, mudo falava, morto ressuscitava. Muitas coisas começaram a acontecer. Esse grupo foi ganhando força e começou a incomodar os imperadores. Eles começaram agora a perseguir essa chamada seita, né? Principalmente com esse camarada aqui chamado Nero. Os grandes apóstolos conhecidos, né, muitos deles foram mortos, né, no tempo de Nero. O que Nero fazia? Nero pegava os cristãos e colocava os cristãos para enfrentar leões no Coliseu. Eles eram despedaçados pelas feras, despedaçados pelos leões, né, naquele tempo, trazendo diversão para a população chamada pagã, né? Eles criam em vários deuses, criam em muitos deuses. Então, quando essa seita chegou falando que cria somente em um Deus, causou inveja no imperador, porque o imperador era conhecido como Deus. Eles achavam que eles eram deuses, e também tinham vários deuses que eles seguiam. Então, essa seita provocou ciúmes, né? Ganhou um movimento forte. O pessoal ficou com medo aí de alguma revolta por meio dessa seita, e começou então a perseguição por meio de Nero. Nero chegou ao ponto de tacar fogo em Roma e jogar a culpa nos cristãos, para ter autonomia para persegui-los, para ter um motivo para acabar com os cristãos. Mas a perseguição de Nero não adiantou. Como o grande apóstolo Paulo, né, Paulo de Tarso, que foi o maior propagador dessa seita, da chamada seita cristã, ele diz num dos seus escritos: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo mortal. Então, ele não recuava diante das perseguições. Os cristãos não recuavam, ele pregava mais ainda a palavra, de modo que essa chamada seita foi crescendo. Mesmo com a perseguição, eles continuaram se espalhando, estabelecendo igrejas em vários lugares, né, e avançando com aquele ensino, avançando com aquela religião, tomando conta de Roma e de vários outros países. Essa perseguição só foi parar lá no Edito de Milão. Quem fez esse edito foi Constantino. O que Constantino fez? Constantino, ele ouviu a pregação do Evangelho e ele se tornou um simpatizante dos cristãos. E ele fez um edito, né, dizendo que agora os cristãos, eles tinham liberdade de culto. Eles podiam cultuar ao Deus deles e não podiam mais ser perseguidos. Mas só em 380 depois de Cristo é que nós tivemos o Edito de Tessalônica, por meio de Teodósio. Esse camarada aqui, esse imperador aqui, ele declarou que agora, além dos cristãos não serem mais perseguidos, além dos cristãos terem liberdade de culto, ele, Teodósio, estava adotando agora a religião cristã para ser a religião oficial do Império Romano. A partir daqui, que essa religião se torna oficial, é que o governo vai lá e estabelece agora sacerdotes, nomeia sacerdotes, e começa agora a mesclagem dos cristãos
claro que não foram todos, né? Muitos não se mesclaram dessa forma, mas grande parte dos cristãos se uniram com o governo, estabelecendo agora uma religião oficial do Império Romano. Esse império foi crescendo até chegar na crise. Essa crise aconteceu por quê? Primeiro, por falta de escravos. Na falta de escravos, faltou mão de obra de trabalho, começou a se enfraquecer financeiramente, né? Falência econômica, muitos proprietários começaram a falir porque não tinham mão de obra. Visto que não tinha dinheiro, o exército foi desorganizado, e com o exército agora desorganizado nas fronteiras, os bárbaros começaram a fazer pressão em Roma. Em 395, os filhos de Teodósio dividiram a Roma. Eles dividiram o império em oriental e ocidental. O império oriental perdura por toda a Idade Média, que nós conhecemos como Império Bizantino. E o Império Ocidental ele cai em 476 d.C., por meio da invasões germânicas naquele território. Então, grandes guerras começaram a acontecer, os bárbaros começaram a entrar e foram fragmentando, despedaçando esse grande império, né? Esse império que dominou grande parte do mundo antigo, todo o litoral do mar Mediterrâneo, né? Um povo digno de ser estudado. Então, pessoal, agradeço aí por esse tempo que nós tivemos juntos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, se quiser conversar. O tempo é muito curto, né, para a gente trazer uma história tão ampla, mas espero que eu tenha colaborado de alguma forma para enriquecer o conhecimento de vocês. Forte abraço.